Olá, pessoal. Durante esse período, de coronavírus, nós estaremos nos encontrando por aqui. E vamos dar continuidade às nossas aulas. Nós já tivemos aulas e já foi colocado lá a questão da dissertação, o corpo da dissertação, introdução, desenvolvimento, conclusão, o que a gente deve fazer. E hoje nós vamos para o nosso capítulo 1 do livro de produção de texto, que fala em editorial. Vamos lá. O que vem a ser um editorial? Editorial é aquele texto, tá? Que nós vamos encontrar no jornal, na revista, né? E a professora Silvia Cláudia Marques Lima, ela diz que bom de papo não é o que fala muito, mas é o que tem o que falar. Como escrever um editorial? Vamos lá. Antes disso, vamos ver o que é um editorial. Editorial é o texto que expressa a opinião de um veículo de comunicação a respeito de um assunto da atualidade. Geralmente esse assunto é polêmico. Não é assinado porque representa a opinião da instituição que o publica. Então alguém vai fazer, só que esse texto, esse editorial, ele não vai ser assinado, porque vai representar a ideia, a opinião da instituição pelo qual foi publicado. Então, normalmente, o editorial parte de um fato que já foi veiculado como notícia no jornal. Ele difere da notícia, porque é abordado como um texto opinativo e expõe posicionamento da instituição que o veicula. Por isso que ele não é assinado. E o objetivo principal dele é convencer o leitor sobre uma determinada tese. Olha a nossa dissertação. Convencer o leitor sobre uma determinada tese. Editorial. Seguindo os slides. Os bons jornais e revistas do país, em geral, buscam imparcialidade. Evitam misturar notícia com opinião. Então, eles dão a notícia, que é o fato que aconteceu, e no editorial, aí sim, existe a opinião. O editorial pertence ao grupo de textos argumentativos. Pertence ao grupo da dissertação. Aqueles que têm a finalidade de persuadir o leitor a partir de argumentos consistentes. Quais argumentos consistentes? Comparação, depoimentos, dados estatísticos, pesquisas, exemplos. E aqui ele traz um conceito também de editorial, como eu já havia me antecipado, mas vamos ver do slide. No editorial, é um texto por excelência opinativo. Então, o editorial, ele é a opinião. Veemente opinativo é o posicionamento da empresa de comunicação sobre determinado assunto. É o posicionamento da instituição. Portanto, é importante valorizar as estratégias de convencimento. O poder de persuasão tem que ser forte. Expressa a opinião de um jornal ou de uma revista, de um assunto atual. Qual é a intenção dele? Qual é o objetivo dele? Esclarecer ou alertar os leitores, persuadi-lo, modificando o ponto de vista do leitor sobre um determinado assunto, ou mobilizando esse leitor para uma causa de interesse coletivo. Esse editorial se organiza em 3 partes. Olha a dissertação: introdução, desenvolvimento e conclusão. O desenvolvimento ele é estruturado a partir de exemplo, de comparação, de depoimento, de pesquisa, de dados estatísticos, de citações, fatos históricos, de retrospectivas históricas, entre outros. A linguagem tem que ser clara, objetiva e impessoal. O predomínio do padrão culto formal da língua. Temos que respeitar a norma padrão da língua portuguesa. Verbos no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular. Nada mais é aí a nossa estrutura, né? A estrutura da nossa dissertação. A edição de editorial, por que eu falei que nada mais é a estrutura da nossa dissertação? Porque podem achar, mas eu não sei fazer editorial. Sabe sim, porque vocês fazem dissertação. E na dissertação tem desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e conclusão.
Uma linguagem clara, objetiva, impessoal. A norma padrão culta da língua portuguesa, verbos na terceira pessoa do singular. A edição dos editoriais começa como qualquer matéria jornalística, pela captação de informações concretas. Como se dá essa captação para formar um editorial? Só acompanhar o nosso dia a dia, o que acontece no mundo. Isso aí vai ser o tema de relevância no momento. Então, se formos fazer um editorial hoje, qual é o fato que está em alta, que acontece no mundo? Covid-19, coronavírus. Esta percepção só é possível se o editorialista sintoniza emissoras com programação jornalísticas pela leitura de jornais no dia a dia, revistas semanais, consultas a sites de internet, tudo interessa ao editorialista. Então, o editorialista ele tem que ficar linkado a várias situações, aos jornais, às revistas, às notícias diariamente. Para quê? Para ele formar, a partir da leitura, ele formar a opinião dele, para que tenha um poder de convencimento. Por isso eu peço sempre que vocês leiam para desenvolver um texto dissertativo top. A partir da leitura generalizada, selecionará seus recortes, anotações no livro, caderneta, agenda, para que ele possa elaborar o editorial. Os dados são fatuais, os elementos são concretos, para dar credibilidade a esse texto, ao editorial. A opinião, para ter credibilidade, ela precisa de argumento consistente. Para ser consistente, eu tenho que dar exemplos, eu tenho que mostrar a situação, dados, taxas, índices, estatística. Para isso, a opinião deve vir seguida de um exemplo concreto, né? Ao leitor não interessa as nossas impressões, interessa a crítica ou a defesa embasada. O leitor quer crítica contextualizada. O leitor, ele não quer apenas a sua opinião, ele quer a sua opinião dentro de um contexto. Olha a nossa dissertação. Vamos, então, para a nossa estratégia, como construir um editorial. Mínimo, né? 4 parágrafos, geralmente ele é um texto pequeno, máximo de 5, tal qual a dissertação, o nosso texto dissertativo. Ele é um texto dissertativo. Só estou fazendo um paralelo toda hora, remetendo, para ficar claro para vocês e para facilitar na hora da nossa dissertação, quando pedir uma redação. Primeiro parágrafo, nós vamos apresentar o tema. Eu vou situar o leitor, como eu falo com vocês, vamos situar o leitor, com um posicionamento definido. Apresento o assunto ao leitor. No segundo parágrafo, eu vou contextualizar esse tema. Comparo o tema com a realidade, mostrando as causas com exemplos concretos daquele problema. E, mais uma vez, posicionamento sobre o assunto. No terceiro parágrafo, eu faço uma análise de coisas que tornam o tema polêmico, justificativa de especialista. É preciso trazer dados factuais, exemplos concretos, para ilustrar a minha argumentação, para comprovar o que eu argumentei. E o último parágrafo é conclusivo. Ali, eu tenho o posicionamento crítico, que é a minha opinião crítica, e retomando a introdução, sem repetir essa introdução. Enfim, o bom arremate opinativo é aquele que retoma o tema e traz uma projeção, aponta para uma solução, dá sugestão, indica um caminho ancorado com exemplos concretos. Verbos na terceira pessoa do singular. Não é difícil, então, o editorial, porque nós já fazemos o texto dissertativo, a nossa redação do dia a dia, né? Nós temos a introdução, vou finalizar fazendo uma revisãozinha em alguns tópicos. Então, o editorial é aquele texto que expressa a opinião de um veículo de comunicação a respeito de um assunto atual. Não é assinado, porque é a opinião da instituição. Ele apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, é o fato que vai motivar a escrita, o ponto de vista.
eu tenho que fazer o desenvolvimento. Aí, nessa introdução, né, apresenta a opinião sobre o tema, de que trata, que é a tese. Na introdução eu tenho a tese. No desenvolvimento, eu vou defender essa tese. Aí eu vou citar dados, exemplos, índices, taxas. Eu vou comprovar o que eu vou desenvolver, a ideia que vai ser desenvolvida. Na conclusão, ele vai mostrar uma solução, uma sugestão. Assim, nós vamos estruturar um editorial. Nós não podemos apenas delimitar o tema. Ele tem que ser polêmico. É preciso selecionar argumento para sustentar a tese defendida. Eu tenho que persuadir esse leitor. Só para finalizar, eu vou falar a respeito da diferença de tema e título. Tema, que às vezes podem fazer confusão, é a delimitação do assunto que foi proposto. E título faz referência ao conteúdo discutido. A criação de um título é aconselhável somente após a elaboração do texto. Então, o editorial termina aqui a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tá bom?